Bem, meus amigos, então, conforme prometido, eu vou estar gravando essas aulas para vocês, referente ao assunto avaliação de investimentos, certo? Então, vocês podem verificar aqui, ó, nesse canto esquerdo, que esse é meu QR Code para que vocês possam entrar em contato comigo. Essas são minhas redes, meu Instagram, meu LinkedIn, meu WhatsApp, meu YouTube, certo? Então, vamos sem mais delongas. Beleza. Então, nós vamos começar a falar sobre cenários de avaliação de investimentos, certo? Então, temos o seguinte. Deixa eu passar logo tudo aqui e aí eu vou estar comentando. Deixa eu botar essa parte aqui. É, essa parte aqui, deixa eu só captura de tela, deixa eu só webcam, slide. Deixa eu pronto. Agora, beleza. Deixa eu sumir aqui. Beleza. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, gente? Nós vamos falar sobre os investimentos. Bem, então, nós podemos dividir os investimentos em dois grandes grupos: investimentos temporários e investimentos permanentes. Qual a diferença entre um e outro? Quando eu falo de investimento temporário, ele tem fim especulativo. Especulativo. Ao passo que o investimento permanente, ele é caracterizado por uma expansão, expansão dos negócios. Então, essa é a diferença entre investimento temporário e investimento permanente. Beleza. Então, uma empresa ela pode fazer dois tipos de investimento: investimento temporário, cuja característica principal é o fim especulativo, e o investimento permanente, que ele é uma expansão dos negócios da empresa. Bem, quando eu trato de investimento temporário, ele é avaliado pelo método do valor justo ou da taxa efetiva. Também essa taxa efetiva também é conhecido pela curva. E aí eu tenho os CPCs que até então eram que ditavam o processo contábil inerente a esses investimentos temporários, que era o CPC 38, 39 e 40, que hoje foi substituído pelo 48, e o CPC 46, que trata do valor justo. Do valor justo. Então, enquanto o CPC 46 trata do valor justo, o CPC 48 trata especificamente de instrumentos financeiros. Financeiros. Certo. Beleza. Então, basicamente, qual a aplicação dos investimentos temporários? Os investimentos temporários, eles são classificados contabilmente falando como instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros. Cuja regra contábil vai estar no CPC 46 ou CPC 48, certo? CPC 46 trata de valor justo e o CPC 48 trata de instrumentos financeiros de forma geral. Beleza. E aí nós temos os investimentos permanentes. Qual é a característica dos investimentos permanentes? Os investimentos permanentes, como dito anteriormente, a característica dele é ser uma expansão dos negócios da entidade. Ora, se é uma expansão dos negócios da entidade, ele tem um caráter duradouro, ao passo que os investimentos temporários ele tem um caráter temporário, como o próprio nome diz, né? E fins especulativos. E aí eu tenho três processos contábeis de avaliação desses investimentos permanentes. Ou eu avalio ele pelo valor justo, ou eu avalio ele pelo método de equivalência patrimonial, ou eu avalio eles pelo método de custo, certo? E aí, no que diz respeito ao método do valor justo, eu aplico eles para propriedades para investimentos e demais investimentos permanentes. Então, o método do valor justo eu aplico tanto para investimento temporário quanto para investimento permanente. Mas se tratando de investimento permanente, eu aplico ele em propriedades para investimento e demais investimentos permanentes. O MEP, que é o método de equivalência patrimonial. Vou até escrever aqui. Método, método da
equivalência patrimonial. O método de equivalência patrimonial eu aplico em entidades coligadas, controladas, aquelas que têm um controle conjunto ou participam do mesmo grupo econômico. Já o método de custo eu aplico para propriedades para investimento e demais investimentos permanentes não avaliados pelo valor justo. Esse é um detalhe importante. Porque se... Deixa eu pegar aqui um outro marca-texto. Não avaliados a valor justo. Ora, qual é a ideia aqui? Se eu tenho um investimento, demais investimentos permanentes, e ele não é avaliado pelo valor justo, então automaticamente ele passa a ser avaliado pelo valor de custo. Porque, bem verdade, nós temos uma hierarquia. Essa hierarquia é o seguinte: eu avalio o investimento permanente pelo MEP. Primeiro, eu vou sempre tentar avaliar na medida do possível pelo MEP. Não consigo avaliar ele pelo MEP, então eu vou tentar avaliar ele pelo valor justo. Pelo valor justo. Não consigo avaliar ele pelo valor justo, então eu avalio ele pelo custo. Então, essa é a hierarquia que eu devo seguir. Tento aplicar o MEP, não consigo, vou para valor justo, não consigo, eles não preenchem os requisitos exigidos pelo CPC 46. Então, nesse caso, ele é avaliado pelo custo. Bem, e aí, nós vamos agora falar um pouquinho sobre o método do valor justo, que é o CPC 46. Bem, segundo o CPC 46, o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Então vamos comentar esse conceito aqui e destrinchar, tirar alguns elementos dele aqui agora. Vamos lá. O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo. Então, se eu estou vendendo um ativo, significa que aqui, como eu falo de valor justo, em se tratando de ativo, é o preço de saída. Preço de saída. Não é o preço de entrada de um bem, ou seja, o quanto eu teria para comprar um ativo, não é o preço de venda, né? Ou seja, é o quanto eu receberia pela venda de um ativo, certo? Ou que seria pago pela transferência de um passivo. Então, observe que tanto o ativo quanto o passivo, ele está numa perspectiva de preço de saída. O quanto o quanto eu pagaria para vender um ativo ou o quanto eu receberia pela liquidação de um passivo em uma transação não forçada. Observe que aqui a característica de uma transação não forçada significa que há um consenso. Há um consenso. Há um consenso entre as partes. Eu tenho uma parte A, por exemplo, que está negociando com a parte B. Essas partes aqui estão em um consenso. A não A não como é que se diz? A ela não ela exerce influência sobre B para que B faça aquela transação, nem B influencia A fazer aquela transação. É uma transação não forçada. É uma transação entre agentes de mercado, né? Por isso que tem essa parte aqui, ó, participantes do mercado. Ou seja, você tem um mercado específico em que A e B participam. Vamos chamar isso aqui de mercado. Isso aqui é um mercado. Aí eu tenho o agente A, o agente B, e eles estão transacionando sem forçação de barra. Essa é a ideia. Então, esse é o conceito de valor justo. O valor justo é o valor que eu seria recebido pela transferência de um passivo, né? Ou seja, o valor de liquidação, quanto eu receberia para liquidar aquela obrigação, ou quanto eu receberia para vender um determinado ativo. Observe que aí eu tenho um preço de venda desses componentes patrimoniais. Bom, e qual é o passo a passo, então, para que eu possa mensurar a valor justo? Então, eu tenho 4 passos que o CPC 46, né, ele me traz quando eu quero mensurar um componente patrimonial a valor justo.
eu tenho que identificar qual é o objeto da mensuração, qual é o objeto da mensuração, ou seja, qual é o ativo ou passivo que está sendo objeto da mensuração, onde a transação ocorre, ou seja, no mercado principal ou mais vantajoso, preço de transação ou sua estimação e os inputs, ou seja, informações utilizadas pelos agentes de mercado. Então vamos estudar cada um desses elementos agora, que são levados em consideração quando da mensuração a valor justo. Então, a mensuração, a mensuração a valor justo, ela será feita de um ativo ou passivo em particular. Isso significa levar em conta as condições atuais do ativo ou passivo, que seriam. Deixa eu botar outro marca-texto até melhor. Vou apagar isso aqui. Esse marca-texto não ficou legal, não. Então, qual é a ideia aqui? Não, marca-texto. Ou seja, eu tenho um ativo ou passivo em particular. Ou seja, eu tenho um ativo específico. Eu não tenho um grupo de ativos ou um grupo de passivos para mensurar valor justo. Eu tenho uma especificidade para esses componentes patrimoniais. Uma especificidade para o ativo ou uma especificidade para o passivo. Isso significa levar em conta as condições atuais desses componentes patrimoniais, ou seja, as condições atuais do ativo ou do passivo, que seriam considerados na mensuração pelos participantes de mercado. Essas condições envolvem a localização do ativo ou as restrições para o seu uso ou venda. Então, será que eu tenho alguma restrição para esse uso ou venda desse ativo? Por exemplo, será que ele está num processo de inventário, por exemplo, e uma empresa quer fazer a liquidação desse componente patrimonial? Será que esse ativo está numa localização bacana para que eu possa fazer a sua transação de venda ou do passivo de liquidação? Então, isso é levado em consideração quando os agentes de mercado querem comprar, querem vender um ativo, né, ou liquidar um passivo. Então, observe que essa ideia aqui, eu tenho que ter uma especificidade do componente patrimonial. Eu tenho que ter uma especificidade. Especificidade do componente patrimonial que eu quero mensurar valor justo. Onde a transação ocorre? É o segundo componente que eu tenho que levar em consideração quando da mensuração a valor justo. Ou seja, qual é o mercado principal ou o mercado mais vantajoso para aquele componente patrimonial. Então, aí eu tenho que trazer dois conceitos que são importantes, que é o mercado principal e o mercado vantajoso. O mercado principal é aquele com maior volume e nível de atividade para o ativo ou passivo. Então, quando eu falo de mercado principal, eu estou falando daquele principal onde está o maior volume de negociação do componente patrimonial, seja ele ativo ou passivo, né, e nível de atividade deles. Já o mercado mais vantajoso é aquele que maximiza o valor que seria recebido pela venda do ativo ou que minimizaria o valor que seria pago para transferir o passivo. Então, é um valor máximo. Então, deixa eu botar aqui. É o valor vantajoso. Então, o mercado vantajoso é aquele que maximiza para o ativo, até porque se eu estou vendendo algo, eu quero vender ele pelo maior valor possível, pela maior margem possível. E ou minimiza o passivo. Ora, se eu tenho uma obrigação, eu quero pagar o menor valor possível para me ver livre dela. Então, por isso que o mercado vantajoso tem essa ideia. Ou eu maximizo a venda do ativo, ou seja, o quanto eu quero, quanto mais ganhar com a venda dele, melhor, ou minimizo a venda dele. Após levar em consideração os custos de transação e os custos de transporte. Então, isso aqui é importante, certo? O custo de transação e o custo de transporte. Isso aqui é para eu determinar onde o mercado mais vantajoso. Se é o mercado principal ou o mais vantajoso, certo? E aí eu tenho que levar em consideração, nessa segunda hipótese, em se tratando do mercado vantajoso, o custo de transporte e o custo de transação, certo?
Claro que, essencialmente, eu tenho que identificar o primeiro é o principal. Eu não tenho um mercado principal a ele, eu vou para um mercado mais vantajoso, certo? Então vamos lá. Então eu trouxe aqui um exemplo. A empresa Totô, localizada em Salvador, vende cadernos escolares de origem africana. Esse é seu único produto. Sabe-se que, conforme dados da controladoria, abaixo segue os estados para os quais a empresa vende mais e outras informações. Aí tem o volume de venda percentual, preço de venda unitário, custo de transação, custo de transporte. Aí qual o mercado principal? Ou seja, de acordo com a discussão teórica que acabamos de fazer, o mercado principal é aquele onde há o maior volume de vendas, ou nível de atividade para o ativo ou passivo. Então, nesse caso aqui, considerando tão somente essas informações, observe que o volume de vendas mais se concentra no estado da Bahia, que é aqui, ó, 86%. Então, seria a letra A, Bahia, certo? Então, essa seria a letra A. Qual seria o valor justo no mercado principal? Ora, se eu estou tratando de mercado de valor justo, eu estou falando do preço de saída, o preço de venda de um ativo ou o preço de liquidação de um passivo. Então, se o preço de venda dos cadernos na Bahia é 88, então esse vai ser o preço de venda no mercado principal, que no nosso caso aqui é Bahia. Item C. Qual o mercado mais vantajoso na hipótese de não haver mercado principal? Então é aquilo. Primeiro eu tenho que identificar se eu tenho um mercado principal. E não havendo um mercado principal, eu vou para o mercado mais vantajoso. Então, nesse caso, qual seria? Então, deixa eu só pegar aqui. Então, aí eu tenho que fazer o seguinte. Ora, o mercado mais vantajoso ou é aquele que eu maximizo, é o que eu maximizo o ativo, ou minimizo o passivo. Ora, se eu estou vendendo algo, então eu quero ganhar o máximo possível. Então eu tenho que verificar qual desses dois mercados, né, eu consigo, né, no caso aqui, nós já consideramos que o mercado principal é a Bahia. Aí nesse segundo passo aqui, qual seria o mercado mais vantajoso? Seria São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Aí nós temos que fazer conta. Então, eu tenho que fazer o seguinte: em se tratando de São Paulo, então eu tenho que pegar o 87 menos 47,85, que é o custo de transação, menos o custo de transporte. Então, fazendo esses cálculos aqui, deixa eu pegar aqui minha calculadora. Então, 87 menos 47,85 menos 9,57. Então, eu tenho aqui 29,58. Opa, eu tenho aqui 29,58. Para o Rio de Janeiro, vamos fazer a mesma conta. 86 menos 47,30 menos 9,46. Então vamos fazer essas continhas aqui. Vai ficar 86 menos 47,30 menos 9,46. Então fica 29,15. Ora, considerando esses lucros aí, qual é o mercado em que eu consigo maximizar o ganho? No mercado de São Paulo, porque o lucro aqui é o maior possível se comparado com o do Rio de Janeiro. Então, nesse caso aqui, qual é o mercado mais vantajoso na hipótese de não haver o mercado principal, né? Então, nesse caso, seria São Paulo. E qual seria o valor justo nesse mercado principal? Seria 87. R$ 87. Oh, é isso mesmo, R$ 87. Então, essa é a ideia do valor justo, né? Como calcular ele na hipótese de não ter um mercado principal, e aí nós temos que escolher o mercado mais vantajoso, ou seja, para o ativo onde eu consigo maximizar o ganho e para o passivo onde eu consigo minimizar a saída de dinheiro. Preço de transação ou sua estimação.
Então, eu tenho um preço observável, seja no mercado principal mais vantajoso? Se sim, eu vou ter o preço praticado. No nosso exemplo aqui, por exemplo, nós tínhamos um preço praticado aqui, né? Ou seja, então esse vai ser o preço de mensuração do valor justo do ativo ou do passivo. Então, se eu tenho um mercado observável, esse será o preço. Caso contrário, eu vou fazer uma estimação desse preço. Aí existem umas metodologias previstas no CPC 46 para o cálculo do valor justo. A abordagem de mercado, a abordagem de custo ou a abordagem de resultado ou de receita. Então, seriam essas três abordagens aí que o CPC traz para o cálculo do valor justo, do preço estimado, perdão, quando eu não tiver o preço praticado do mercado principal ou do mais vantajoso. E os inputs, ou seja, as informações que os agentes de mercado levam em consideração quando dá mensuração a valor justo. Então, nesse caso, eu tenho níveis de informação, eu tenho três tipos de níveis. Nível 1 são preços cotados não ajustados em mercados ativos ou para ativos ou passivos idênticos, a que a entidade possa ter acesso na data da mensuração. Esse é o nível 1. Já o nível 2 são informações observáveis, direto ou indiretamente, para um passivo ou ativo ao longo de todo o prazo, para ativo ou passivo similares. Observe que o nível 1 eu tenho um preço observável identificável de ativos idênticos. O nível 2, a característica é ativos e passivos, né, preços observáveis, eu consigo identificar o preço, mas para ativos e passivos similares e a informação de nível 3, basicamente o uso de informações que sejam de dados não observáveis para o ativo ou passivo. Então eu tenho os níveis de informação podem ser observáveis, vamos dizer assim, observáveis e não observáveis, não observáveis. E aqui eu tenho a informação do tipo 1, aqui do tipo 2 e aqui do tipo 3. Então, basicamente, são esses inputs que eu levo em consideração, o agente de mercado ele leva em consideração quando dá mensuração a valor justo, certo? Então, gente, eu vou parar a aula por aqui. É, Até porque já ficou um pouquinho longa a nossa aula, já tem mais ou menos uns 22 minutos, né? E no próximo segmento nós daremos continuidade ao nosso estudo de mensuração a valor justo. Mensuração a valor justo, não. A avaliação de investimentos. E no próximo segmento daremos continuidade. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.